E aí, pessoal, vocês viram que o governo Lula anunciou aí uma série de medidas para ver se consegue baixar o preço dos alimentos, né? Que é uma fonte de muita insatisfação aí para a população. Só que, ó, eu tenho más notícias. O governo, por um lado, ele não é o culpado da subida do preço dos alimentos que a gente vê desde o ano passado. E da mesma maneira, essas medidas que ele traz aí são inócuas para baixar o preço dos alimentos. O que aconteceu? Bom, primeiro ponto, o governo não foi o responsável pela inflação dos alimentos. Por que eu digo isso? Tá, mas o governo não fez inflação? Inflação, sim, no Brasil. Só que o que aconteceu é que os alimentos subiram muito acima da inflação ao longo do ano passado e ainda no começo deste ano. Tá? A inflação lá por volta de 5%, a inflação dos alimentos 8%, alguns alimentos mais de 20%, né? Como café. E por que o governo não é responsável por isso? Porque são preços internacionais. O café teve problema de oferta, tanto brasileira quanto do segundo país produtor, o Vietnã, que afetou o mundo inteiro. A carne está cara no mundo inteiro. Os ovos estão caros no mundo inteiro. Você pode procurar a mídia dos Estados Unidos, França, Inglaterra, o país que você quiser. Você vai ver lá que estão reclamando do preço dos alimentos. Se o fenômeno é global, não dá para dizer que a causa seja especificamente aqui dentro do Brasil. Né? O mundo inteiro enfrenta uma questão que, em última análise, grande parte dela parece ter sido causada por problemas de oferta ligados a eventos climáticos extremos, ou piora geral do clima. Por exemplo, o clima mais quente, ano passado foi o ano mais quente da história, já faz com que a produção de ovos, parte das galinhas, reduza. Quer dizer que é incontornável? Não, talvez dê para contornar, mas é um clima piorando em diversos lugares do mundo e ficando menos ideal, ao menos para a estrutura produtiva que a gente tinha até então. Né? Isso não é culpa do Brasil especificamente. Tá? Então essa inflação dos alimentos veio, ela é real e ela prejudica sim a popularidade de qualquer governo. Qualquer governo, seja onde tiver, a população vai ficar mais insatisfeita se tiver que pagar mais nos alimentos. É uma coisa que a gente sente muito, né? Outras coisas no Brasil, você pode dizer que estão melhorando, empregos, é verdade, consumos em diversas frentes, mas a experiência de ir no mercado e sentir que as mesmas compras do mês ou da semana estão muito mais caras, né, e não dá para comprar as mesmas coisas, com certeza é uma coisa que deixa a população insatisfeita. Tá? E o governo paga um preço por isso. Em resposta a isso, o governo está tentando e está anunciando medidas que, suspeito eu, ele sabe que tem eficácia muito limitada, para não dizer inócua, porque ele está apostando que o preço dos alimentos vai baixar. E vai baixar por quê? Porque tudo indica que a gente vai ter safras muito boas agora em 2025. Né? E, portanto, o preço dos alimentos, alguns vai baixar mesmo, ou pelo menos vai subir menos até do que a inflação, ou seja, vai dar a impressão que o nosso dinheiro, lembrando que salário mínimo, por exemplo, sobe até um pouco acima da inflação também, mas dá a impressão que com o nosso dinheiro você vai no mercado e consegue comprar mais. Tá? Quais são as medidas que o governo apresentou? Primeira, zerar o imposto de importação sobre diversos alimentos. Aí. Bom, beleza. Inclusive defendo isso. Eu acho que o Brasil deveria ter menos impostos de importação. Tá? Só que eu não tenho a menor ilusão. Isso aí não vai causar uma queda relevante de nenhum dos alimentos. Por quê? Porque o grosso desses itens, milho, carne, café, açúcar, o Brasil é um grande produtor e exportador deles. O que o Brasil importa dessas coisas são coisas muito localizadas para algumas demandas específicas que é mais fácil trazer de outro país, tá? Mas é pouquíssima coisa de 1% da produção. Tá? E mesmo nesses casos, por exemplo, o caso do milho, o maior exportador de milho para o Brasil é o Paraguai, que já está no Mercosul, já não paga tarifa. E é uma quantidade irrisória perto da produção brasileira. A carne brasileira, se a gente exporta carne, quer dizer, não deve ter carne no mundo muito mais competitiva que a nossa, né? E se a gente já não importava, se tivesse, a gente já estaria importando mais. Cadê? Tem. O Brasil é que fornece. Então, essa coisa do imposto de importação, primeiro, para o governo federal não vai mudar muito também, porque o que arrecada com isso já não é muito, mas também não vai mudar muito o mercado aqui de alimentos aqui no Brasil, tá? Primeiro ponto.
Segundo ponto, aí tem medidas que ele, por exemplo, simplifica a vigilância sanitária. Ele permite que autoridades municipais, que a autorização delas já valha para o país inteiro. Tem itens que já são assim, tá aumentando a gama de itens. Tá, talvez tenha algum efeito pequeno, marginal de simplificação, mas não. Nada indica que vai ter uma diferença muito relevante nisso e pode sim trazer algum risco. Vai saber se as autoridades municipais são sempre confiáveis, né? Terceira, investir mais em estoques, reguladores de preço, né? Tá, isso talvez no futuro é uma política discutível, estoques, mas agora é que eles não vão funcionar. Por quê? Porque o estoque, para você ter, você precisa comprar mais. Para comprar mais agora, vai comprar caríssimo e vai aumentar o preço ainda. Então, não vai ser agora que o estoque vai entrar em operação, né? Então, assim como o crédito facilitado para o pequeno produtor, que vai produzir os alimentos que a população consome, há um pouco de romantização nessa ideia de que nossa comida vem, sabe, desses pequenos produtores. Mas, enfim, mesmo que isso faça sentido, não é para agora também, né? Que esse crédito vai ter efeito já em maior produção nos alimentos. Não é, né? É para o futuro. Lembrando que essas políticas sempre pode também ter problema. Vai subsidiar demais o crédito, no futuro pode o preço do alimento ficar baixo demais, começar a quebrar pequeno produtor e grande produtor à torta e à direita. Outra medida que o governo anunciou, e o governo federal daí está pedindo para os governos dos estados reduzirem, ou zerarem, na verdade, o ICMS, o imposto estadual, sobre os alimentos. Isso talvez possa ter algum efeito, mas veja, mesmo esse é limitado. Primeiro, redução de impostos, uma parte sempre se reflete no preço, mas outra parte não, outra parte vira ganho das empresas. Isso sempre acontece, tá? Teoria econômica explica isso. Segundo ponto, muitos estados já cobram alíquotas de ICMS bem reduzidas, tá? São Paulo, por exemplo, cobra muito abaixo do que a tarifa, a alíquota padrão de ICMS. O Paraná tem alguns alimentos zerados. Eu não vi a lista exatamente quais são, mas tem alimentos zerados. Espírito Santo, a carne no Espírito Santo cobra 2% de ICMS, super baixo. Então, não tenham ilusões também de que é isso que vai fazer a grande diferença, que é isso que vai pesar no preço. Não, eles estão altos por quê? Estão altos porque o preço dos alimentos no mundo está alto. E o Brasil faz parte do mundo, especialmente porque a gente exporta muito, né? Nosso agro é uma das nossas grandes potências econômicas. O lado positivo das medidas... Bom, mas enfim, são medidas do governo que eu estou dizendo, são inócuas? São, mas não necessariamente são ruins também. Qual o risco dela? O risco dessas aqui será se tiver reduções mais relevantes de ICMS em estados. Alguns estados nem podem fazer isso, já estão totalmente quebrados, não podem reduzir imposto agora ainda por cima, né? Porque o que acontece se eles reduzem imposto? Aumenta o rombo. Quem paga esse rombo dos estados? Se vocês estão acompanhando a briga entre estados e governo federal, bom, os estados fazem algumas reformas, tentam reduzir alguns gastos, mas a conta chega para o governo federal, como aliás chegou a conta do ICMS dos combustíveis, que o Bolsonaro fez os estados baixarem, ela chegou no governo federal. Essa vai chegar também, né? E ao chegar no governo federal, piora as contas públicas. Piorando as contas públicas, o mercado fica mais pessimista. O que acontece com o dólar? Aumenta. O valor do dólar sobe. Se o valor do dólar sobe, isso é um ponto que encarece a comida aqui. Por que o dólar encarece a comida aqui? 2 pontos. Primeiro, por insumos que a agricultura usa, que vão ficar mais caros. Segundo, porque ao produzir um produto, o produtor vai dizer, vou vender lá fora ou vou vender aqui no Brasil? Né? Ele vai vender um pouco nos dois. Se o dólar vale mais, bom, então vale mais a pena eu vender um pouco mais lá para fora e um pouco menos aqui para dentro do Brasil. O que sobe o preço no Brasil. Então, se ele resolver começar a subsidiar pesadamente os alimentos via corte de impostos, geraria esse problema. Agora, eu também não acredito que isso vai acontecer. Por quê? Porque muitos alimentos já pagam muito e um pouco imposto em diversos estados aqui no Brasil. Outros estados nem têm espaço para reduzir muito, também dificilmente vai acontecer, tá? Apesar desse risco, no geral, são medidas que não vão ter grande impacto, mas também não são ruins. Eu, na verdade, acho que menos barreiras comerciais fariam bem para o Brasil, mesmo em coisas pequenas, mal não faz, sabe? Claro que os produtores não gostam, mas essa competição é boa, no final das contas, tá? Inclusive, ajuda a aumentar a nossa produtividade. Qual a boa notícia nessa história? Que, pelo menos até agora, o governo Lula não optou por medidas mais heterodoxas, digamos assim.
que seria o tabelamento de preços, você controlar pelo governo dizendo quanto pode ser cobrado ou não nos alimentos. Tem algumas outras medidas também que eu não mencionei muito aqui, que eu também não acho que vão ter grande impacto, tá, gente? O governo anunciar o mercado que está vendendo mais barato, tudo, na margem, alguns casos aí de abusos talvez reduzam, mas não é pela esperteza dos varejistas que os alimentos estão caros também, tá? E é sempre ilusório quem acha que é isso. Que existe competição nos mercados já. Não é perfeita, dá para melhorar, mas já existe. Então, o governo também não fez medidas mais heterodoxas que seriam mais perigosas, como tabelamento de preços ou outra, limitação da exportação, né? Ambas essas medidas seriam um tiro no setor agropecuário brasileiro. Seria dizer, tá, você investiu, você produziu esperando auferir algum lucro, mas no momento que chegou, o governo não te deixou auferir esse lucro. O governo entrou lá ou te proibiu de exportar, fazendo com que tenha que vender mais aqui dentro, baixando os preços aqui dentro, né? Possivelmente quebrando várias dessas empresas, ou tabelou seu preço, mesma coisa, pode quebrar várias empresas, some produto das lojas, inclusive, né? Daí o próprio varejo entra na dança, começa a ser péssimo para ele, tem que tirar produtos ou quebrar. Em ambas essas situações, a gente estaria tentando, por uma redução imediata do preço, fazer coisas que sabotam a nossa estrutura produtiva. Isso seria o desastre para o Brasil. Boa notícia, o governo não fez isso e, segundo o ministro da Agricultura, não fará de forma alguma. Ótimo. Tá? O que eu acho que o governo está tentando aqui? Olha, o governo já não foi culpado pelo aumento dos preços, como ele em geral é? Foi. Agora ele sabe que os preços devem cair por causa dessa boa safra que está vindo aí. Portanto, ele quer ter algumas medidas para pelo menos criar uma narrativa plausível que diga, tá bom, então o governo agora vai ser responsável pela redução dos preços que virá, né? Que não vai ser trivial, viu? Eu acho que o governo Lula está num lugar tão ruim junto à população que tudo que acontece de ruim, a culpa cai nele, mesmo quando não seja culpa dele. E tudo que acontece de bom, é mais difícil dele conseguir a gratidão da população. Eu acho que ele não está... Ele está com uma desconfiança da população, sabe? Então, não sei se ele vai conseguir, mas é uma tentativa dele de fazer isso, né? É errado, é condenar? Não necessariamente, dado que as medidas que ele fez não são desastrosas, nem, algumas delas boas, inclusive, embora inócuas, não vejo nada de muito grave nisso. É ele tentando também participar de uma narrativa, agora de uma maneira que o ajude, ao invés da narrativa de oposição, que o preço do ovo subiu, culpa do Lula. Também não é verdade. Mas eu também não condeno a oposição que está fazendo isso, esse é o papel da oposição. Qual a questão que sobra? A questão que sobra é a seguinte, o governo então está apostando e dependendo, essas medidas mais racionais, razoáveis do governo, dependem de uma premissa, que é o preço dos alimentos vai cair ou vai subir abaixo da inflação daqui para frente. E se isso não acontecer? E se a tal da super safra acabar que o resultado final dela no preço não for tudo aquilo? O Lula hoje estava falando com o MST. Ele disse, ou esses preços baixam, ou a gente vai tomar medidas mais drásticas. Medida drástica, ele não quis exemplificar. No meu entendimento, é justamente essas que eu falei que o governo até agora não fez. Tabelamento de preço, limitação de exportações. Daí vai ser grave. Daí vai ser o governo dando um tiro no agro. O setor que a gente sabe que é muito importante para a nossa economia. Gerando muita incerteza e tornando o Brasil um lugar muito mais arriscado para se investir. Espero que o governo não chegue a isso. Espero que seja só uma bravata do Lula e espero que a gente nem tenha que descobrir, porque eu torço que realmente os preços baixem em breve, né? Eu só analiso o seguinte, essas medidas apontadas pelo governo, defensáveis? Sim. Não vão ser as responsáveis por uma queda de alimentos, do preço dos alimentos, que eu espero que venha e que, lembrando, também não é culpa do governo, é global. O que o governo pode fazer de mais estrutural para melhorar? O primeiro eu disse, coisa do dólar, né? O dólar já caiu desde o pico no ano passado. Foi um movimento meio exagerado ali do mercado, né? Mas o governo quer que ele caia mais, então, em vez de ficar prometendo corte de impostos, faça a sua lição de casa. Tenha responsabilidade fiscal e demonstre esse compromisso. Isso vai ajudar o dólar a cair. Não é a única coisa que impacta no dólar também. O Trump, tudo isso vai impactar muito também, né? O mundo. Então o governo não controla tudo aí, mas é um elemento que ele pode controlar. E o segundo, questão ambiental é
real. Não a negligenciemos. Temos que pensar em como mitigar os seus efeitos, porque ela vai acontecer de qualquer jeito. E segundo, tentar que ela aconteça menos, ou seja, encarar de verdade o desafio de uma economia mais sustentável, menos poluidora. Precisamos. O Brasil já está pagando esse preço. A gente está pagando esse preço ao ir no mercado. Vamos acordar. Não é mentira. Sim, está acontecendo. Sim, o efeito estufa é real. E por fim, uma agenda mais ampla de investimentos de infraestrutura no Brasil, com estradas, enfim, com energia, tudo que o Brasil precisa, com tecnologia ou com mais portos para facilitar nossa exportação e importação. Tem toda essa agenda que a gente sabe que é de mais longo prazo, que acho que tem tido alguns avanços aí, mas que também vai nos ajudar. Todas essas soluções, elas nos ajudam a aumentar nossa produtividade e são medidas mais olhando o longo prazo. Para fazer agora, para baixar o preço do alimento agora, não tem nada que seja ao mesmo tempo eficaz e racional do ponto de vista econômico. O que tem são medidas economicamente racionais, mas que não vão ter grande impacto, ou medidas que vão baixar até o preço lá que se encontra no mercado, mas vão destruir nossa economia. Torço para que o governo não embarque nessa.